Você já olhou para o céu hoje e sentiu que algo está diferente? Ultimamente, o que está acontecendo acima de nossas cabeças desafia qualquer explicação lógica, com anéis de luz, figuras brilhantes e sons que parecem vir de outra dimensão. Muitos juram que são apenas fenômenos naturais, mas outros estão convencidos de que estamos testemunhando os sinais claros do Apocalipse. E aqui vai a polêmica para você deixar sua opinião agora mesmo nos comentários. Você acredita que essas aparições de figuras que lembram anjos e Jesus são mensagens divinas ou apenas uma ilusão de ótica criada pelo governo para nos manipular? Tal acima do Canadá. Céu sobre o Canadá começou a fazer algo insano. Um portal circular perfeito se abriu lentamente, ficando cada vez maior, com luzes roxas e amarelas girando ao seu redor. Havia uma energia estranha que quase dava para sentir através da tela. As pessoas sacam seus celulares, completamente enlouquecidas, tentando gravar tudo. Parecia absolutamente surreal e deixou todos vidrados no céu. Sem querer desviar o olhar por um segundo, sequer. Figura do céu nascente. Essa estranha formação no céu pegou todos de surpresa. As pessoas na rua pararam o que estavam fazendo e pegaram seus celulares para filmar. Uma luz brilhante começou a tomar forma, formando o que parecia ser uma figura gigante acima da cidade. O contorno ficou mais nítido e muitos que observavam começaram a sussurrar que parecia Jesus subindo em direção às nuvens. A cena durou pouco tempo, mas o suficiente para deixar todos atônitos. Anel de fogo. Os turistas na Indonésia não conseguiam acreditar no que viam. Um anel de fogo perfeito pairando sobre a cidade. Não eram relâmpagos nem fogos de artifício. Apenas um círculo brilhante queimando através das nuvens. Eles ficaram olhando, filmando em choque, enquanto permanecia ali, imóvel, quase vivo. Alguns disseram que parecia um portal. Outros brincaram sobre alienígenas atravessando-o. Seja lá o que fosse, naquela noite, o céu não parecia mais nosso. Trombetas no céu. Um homem começou a gravar uma estranha luz atrás das nuvens, brilhando levemente e se movendo em padrões lentos que pareciam quase místicos. Ele continuou filmando, acreditando que era apenas mais uma vista incomum do céu, até que um som profundo, parecido com uma trombeta, veio de cima. Formas angelicais. O som se intensificou, quase como um chamado de algum lugar muito longe. As pessoas que viram o vídeo depois encheram os comentários, dizendo que também ouviram o som. Algumas até disseram ter visto formas angelicais nas mesmas nuvens. Agora, as pessoas começam a se perguntar se é algo mais do que apenas barulho. Talvez seja o início do fim. Figura do céu nascente. Uma mulher na França registrou algo incomum em 13 de setembro de 2023. Enquanto filmava o céu, ela notou uma forma subindo lentamente por entre as nuvens. Moveu-se para cima num movimento suave. O contorno parecia quase humano, mas distante o suficiente para que seus detalhes permanecessem incertos. O vídeo logo se espalhou pelas redes sociais, chamando a atenção de todos pela naturalidade e estranheza com que aquele momento foi capturado pela câmera. Cidade das Nuvens. Um morador local na Tailândia capturou algo verdadeiramente extraordinário no céu. O que começou como um pôr do sol tranquilo transformou-se repentinamente em uma cena inexplicável. Bem acima do horizonte, uma estrutura brilhante surgiu, quase como um prédio flutuando nas nuvens. Essa estranha visão durou apenas alguns instantes antes de desaparecer, deixando as pessoas se perguntando se tinham acabado de presenciar um raro fenômeno natural ou um portal se abrindo sobre suas cabeças. Halo do céu carmesim. Pessoas na América do Norte ficaram perplexas ao verem um anel vermelho brilhante aparecer no céu noturno. E ele não estava parado ali. Movia-se, contorcia-se e mudava de forma como se tivesse vontade própria. O anel desapareceu lentamente, mas o vídeo ainda deixa todos a questionar o que realmente se passa acima de nós e se isto significa que o fim está mais próximo do que pensamos. Figura de nuvem.
Descendente. Este próximo vídeo gravado recentemente chamou muita atenção online. O vídeo mostra uma nuvem com uma forma tão perfeita que quase parece uma figura descendo do céu. Mais tarde, alguns espectadores compartilharam o vídeo, chamando-o de aparição de Jesus, enquanto outros acreditavam que era apenas uma formação incomum de nuvens. Luzes laranja. Raios de luz laranja intensos foram capturados em Utah, cortando as nuvens de uma forma que parecia completamente sobrenatural. As luzes eram tão intensas e precisas que ninguém podia duvidar delas. Contudo, todos ficaram paralisados pela visão, incapazes de desviar o olhar enquanto os feixes iluminavam o horizonte. O céu abre os portões. Muito bem. Pessoal, temos mais um fenômeno celeste inexplicável que está dando o que falar. Uma estranha formação de nuvens apareceu no céu, e as pessoas não param de tentar adivinhar o que realmente é. Alguns dizem que parece um portal gigantesco se abrindo para outro mundo, mas é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. Espectadores afirmam que conseguem ver um rosto gigante se formando bem no meio das nuvens. As imagens são impressionantes e ninguém consegue chegar a um consenso sobre o que está acontecendo. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos resolver isso juntos. Anjo em movimento. Essa figura humanoide flutuava acima e seu manto se movia como ondas ao vento. Havia também uma luz estranha emanando dela, quase como se estivesse subindo lentamente, como um anjo. As pessoas que assistiam começaram a se perguntar: será que isso realmente foi um avistamento mágico de Jesus? As imagens deram o que falar e, sinceramente, é difícil desviar o olhar. Seja o que for, deixou as pessoas olhando para o céu, completamente intrigadas e vidradas em cada segundo do vídeo. Portal vermelho. Uma estranha formação vermelha surgiu no céu noturno, deixando todos que a viram completamente sem palavras. Ao redor, várias pequenas esferas brancas se moviam lentamente, quase como se flutuassem em um padrão perfeito. Testemunhas que filmaram o fenômeno disseram que as esferas pareciam emergir da forma vermelha brilhante, que se assemelhava a um portal se abrindo nas nuvens. Internautas consideram esse um dos sinais mais claros até agora, de que algo além do nosso mundo pode estar prestes a se manifestar. Anéis de fogo no céu. Um homem fotografou um enorme anel de fogo girando lentamente no céu, brilhando intensamente enquanto partes dele começavam a cair. O círculo flamejante movia-se de forma constante, quase como um portal em chamas suspenso acima das nuvens. Logo depois, pessoas na Indonésia relataram ter visto o mesmo fenômeno. O céu escureceu, multidões se reuniram e os telefones foram sacados. Ninguém sabia o que estava testemunhando e, mesmo agora, ninguém tem uma resposta clara sobre o que realmente apareceu naquela noite. Figura acima das nuvens. Um passageiro em um voo notou algo incomum do lado de fora da janela, uma tênue forma humanoide flutuando acima das nuvens. A princípio, parecia uma sombra, mas então começou a se mover lentamente, quase como se estivesse mudando de forma bem diante dos olhos deles. Outros viajantes que viram o vídeo não param de falar sobre isso, tentando entender o que poderia ser. Seria algo espiritual ou um sinal de que algo além do nosso mundo está se revelando? Portal do céu. Essa estranha formação circular apareceu no céu, deixando as pessoas completamente sem palavras. As nuvens formaram um anel perfeito, denso e sólido, quase como uma porta suspensa sobre a terra. A imagem se espalhou rapidamente pela internet, levando os espectadores a especular, e para muitos, pareceu mais um sinal claro de que algo incomum está começando a acontecer em nossos céus. Trombetas do céu. Sons estranhos, parecidos com trompetes, têm ressoado pelo planeta, deixando as pessoas assustadas e perplexas. Tudo começou em uma madrugada em Londres, por volta das 4 horas, quando um barulho alto de trompete abalou as ruas calmas. Logo depois, outro homem que trabalhava perto de caminhões de carga ouviu um som parecido e enigmático, profundo, metálico e que vinha do próprio céu. Relatos começaram a surgir da Suécia, de Michigan e até da Colômbia Britânica.
Antártica, no Canadá. O Dr. Glenn McPherson comentou que uma vez ouviu o mesmo ruído em sua casa e, quando desligou a energia, o barulho aumentou. Muitos estão chamando isso de trombetas do apocalipse, acreditando que sejam sinais de alerta vindo do céu. Seria este o último aviso da natureza ou a prova de que algo muito maior está acontecendo em nossos céus? Asas nas nuvens. Um homem que filmava o céu noturno capturou algo que deixou os espectadores estupefatos. Flutuando entre as nuvens, havia uma forma brilhante que parecia se mover sozinha, mudando de forma lentamente. Em um instante parecia asas abertas, e no seguinte parecia quase humana. O contorno luminoso continuava a se transformar, brilhando cada vez mais intensamente, como se estivesse vivo. Na internet, as pessoas começaram a chamar o ocorrido de avistamento de um anjo, alegando ser um sinal de que algo maior estava acontecendo. Orbe que tremia. Em uma noite tranquila, uma mulher filmou um orbe brilhante pairando silenciosamente no céu. Curiosa, ela falou com ele, quase em tom de brincadeira, até que mencionou o nome de Jesus. Foi então que o orbe tremeu repentinamente. Não brilhou nem se afastou. Apenas tremeu, como se de alguma forma a compreendesse. Ela congelou, sussurrando incrédula enquanto a câmera continuava gravando. Mais tarde, ninguém conseguiu chegar a um consenso sobre o que era, mas todos concordaram que algo naquele momento parecia diferente. Raios assustadores. Tarde da noite, uma luz brilhante cruzou repentinamente o céu, pegando todos de surpresa. Então, dividiu-se em 2 círculos brilhantes que cintilavam por alguns instantes antes de desaparecerem completamente. As pessoas que viram não conseguiam parar de pensar no que acabara de acontecer. Por um breve segundo, quase pareceu que uma batalha oculta se desenrolava lá no alto, invisível para o resto do mundo. Então, tão repentinamente quanto surgiram, as luzes desapareceram e o céu voltou ao normal. Mesmo assim, aqueles que presenciaram o fenômeno não conseguiam se livrar da sensação de terem visto algo incomum, como uma cena de um conto de fadas. Mensagem do céu revelada. Um homem que estava filmando o céu notou algo que imediatamente chamou sua atenção lá no alto. A figura assumiu a forma de uma imagem tênue, porém claramente definida, que lembrava muito a imagem de Jesus. As pessoas que viram as imagens ficaram impressionadas com a perfeição da forma, que se destacava ao contrário dos padrões aleatórios das nuvens. Sombra nas tempestades. Durante uma forte tempestade, um homem saiu para gravar o som que vinha do céu. E nesse instante, um relâmpago iluminou as nuvens, revelando algo inacreditável, uma sombra gigante movendo-se lentamente. Quando o vídeo foi publicado online, as pessoas começaram a chamá-la de Homem do Céu, enquanto outras disseram que se assemelhava a Jesus aparecendo em meio à tempestade. Seja lá o que tenha sido, aquela visão perturbadora deixou muitos pensando que o fim poderia estar mais próximo do que imaginavam. Paraíso pintado. Usuário do TikTok flagrou recentemente algo deslumbrante no céu e descreveu como um paraíso escondido em um céu brilhante. O vídeo mostra cores suaves, semelhantes a um arco-íris, brilhando por trás das nuvens, quase como se o céu tivesse sido pintado. Os espectadores não paravam de comentar, dizendo que parecia um vislumbre do paraíso. O vídeo viralizou rapidamente, deixando todos com a mesma pergunta: era apenas a magia da natureza ou algo maior observando de cima? Brilho laranja oculto. Enquanto dirigia perto de Eugene, no Oregon, um homem fotografou luzes estranhas piscando por trás das nuvens. O céu brilhava num tom laranja intenso e as luzes pareciam se mover lentamente. Mais tarde, naquela noite, muitas outras pessoas também relataram ter visto o mesmo céu alaranjado, mas sem as luzes piscantes. O homem disse que sentia como se as nuvens estivessem escondendo algo enorme atrás dela. Havia algo naquela noite que parecia verdadeiramente diferente. Anel Céu Esmeralda.
Recentemente, em Vancouver, no Canadá, o céu se iluminou com luzes azuis e verdes brilhantes, formando um anel perfeito. As pessoas correram para as ruas com seus celulares para registrar o fenômeno, e as cores pairaram e se transformaram silenciosamente sobre a cidade. Não parecia ser um avistamento de aviões ou fogos de artifício. Os vídeos viralizaram instantaneamente na internet, deixando todos maravilhados. E alguns até se perguntando se aquele estranho anel brilhante poderia ser um sinal de algo maior. Luz sob o gelo. Ao explorar o lado norte, um homem notou um brilho estranho vindo de baixo de uma espessa camada de gelo. Ele roçou o gelo com a mão, curioso, e o brilho de repente aumentou, quase cegando. O momento parecia irreal, como se algo além deste mundo estivesse escondido ali. O que vocês acham? Será que essa luz brilhante é um vislumbre do próprio paraíso? Luzes sobre a China. Um vídeo recente da China começou a se espalhar rapidamente online. A imagem mostra pessoas caminhando por uma rua movimentada quando luzes incomuns começam a aparecer no céu. As luzes não eram aleatórias. Elas pareciam formar figuras tão estranhas que era impossível reconhecê-las. Os moradores disseram que era um OVNI. Outros sussurraram que era um aviso. Mas, à medida que as luzes pulsavam com mais intensidade, uma coisa parecia certa. Seja lá o que fosse, parecia que os alienígenas estavam chegando. Sinalizadores aéreos. No final da noite de 9 de março de 2024, algo incomum iluminou o céu noturno. Chamas brilhantes pairavam e tremeluziam, capturadas em vídeo por alguém que não conseguia acreditar no que estava vendo. Os moradores locais pensaram que poderiam ser sinalizadores lançados de um C-130, mas as luzes se moviam de forma muito suave e permaneciam estáveis demais para serem normais. Elas se deslocavam quase como se seguissem um padrão, antes de desaparecer uma a uma. Nenhum relatório oficial explicou o que aconteceu, deixando todos sem saber o que fazer. Para aqueles que presenciaram o ocorrido, o momento levantou diversas questões. Seria um sinal dos céus? Portal circular. Em plena luz do dia, um enorme anel branco surgiu no alto da cidade, deixando todos boquiabertos. O círculo tinha um formato perfeito, brilhando fracamente contra o céu azul, e permaneceu visível por vários minutos. Testemunhas disseram que não parecia fumaça, vapor ou qualquer coisa produzida por aeronave. As imagens se espalharam rapidamente pela internet, com muitos afirmando que se tratava de um portal se abrindo para outra dimensão. Os cientistas não tinham uma resposta clara, o que só aumentava o mistério. Portais gêmeos do céu. Um homem de férias em Queensland, na Austrália, filmou uma enorme luz circular se formando acima das nuvens. Ela brilhou suavemente a princípio. Depois, se expandiu como um anel que se abre para outro mundo. Notícias locais confirmaram posteriormente que outras pessoas na região também a viram. Estranhamente, pouco tempo depois, um fenômeno quase idêntico surgiu sobre a Turquia. Outro círculo brilhante, de formato perfeito, pairava imóvel no céu. A ocorrência dos dois eventos tão próximos um do outro deixou as pessoas inquietas. Muitos começaram a associar esses aparecimentos a experimentos em andamento ao redor do mundo. Seriam esses portais misteriosos um sinal de que o fim está mais próximo do que imaginamos? Aparição do eclipse. Enquanto o eclipse solar escurecia os céus sobre Arlington, Texas, em 8 de abril de 2024, as pessoas ficaram maravilhadas com algo mais do que apenas a lua cobrindo o sol. Uma figura estranha e sombria aparece acima das nuvens, movendo-se silenciosamente como se tivesse um propósito. Algumas pessoas o descreveram posteriormente como um anjo, pois existe a crença de que anjos às vezes se disfarçam e visitam nosso mundo. Portanto, poderia ser um desses anjos. O que você acha? Portal do céu da montanha. Essa visão incomum surgiu perto das montanhas, deixando as pessoas olhando para o céu incrédulas. Uma estranha formação circular parecia deslizar lentamente acima dos picos. Era quase como um portal especial à deriva no ar. A formação permaneceu por um tempo antes de desaparecer atrás das nuvens, deixando para trás uma silenciosa confusão e intermináveis conversas sobre seu misterioso aparecimento. Ignorando a orbe verde.
uma esfera verde brilhante foi filmada cruzando o céu de Perth, na Austrália, em 15 de maio de 2025, por volta das 6h15. A pessoa que registrou o fenômeno disse que não havia aeroportos ou aeronaves por perto, mas o objeto se moveu de uma maneira que não correspondia a nada conhecido. Ele emitiu uma luz verde intensa e pareceu quicar no ar como uma pedra na água, deixando um rastro tênue. O fenômeno levou as pessoas a questionarem o que realmente está acontecendo acima de nós. O que vimos hoje desafia a lógica e nos faz questionar o quão pouco realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Muitos chamam isso de fenômenos naturais, outros de eventos bíblicos, mas a verdade é que o céu e o mar não estão mais em silêncio. A pergunta que fica não é mais se algo vai acontecer, mas sim quando. Deixe o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo esses arquivos ocultos para você. Inscreva-se e ative o sino. Não perca o próximo registro, pois o que está por vir pode ser ainda mais revelador. Comente qual desses avistamentos mais te deixou sem sono. Você acredita que o peixe do Apocalipse é o sinal final que todos temiam? Fique atento, mantenha seus olhos no horizonte e, acima de tudo, continue questionando tudo o que vê. O mundo é muito mais estranho do que nos contaram. Até o próximo mistério.